que acontece, tá? Deixa eu pegar aqui, seguir pelas cores aqui que fica melhor, tá? Primeira coisa que vocês vão fazer, tá? Qual é a ideia dessa tabela, tá? O, Nós temos os chamados verbos derivados, tá? O que são verbos derivados, né? Isso aí não precisa, na verdade, nem precisaria saber o nome disso, tá? Mas é só para mostrar para vocês. Como o próprio nome já diz, né? Verbos derivados, eles derivam de alguma coisa, né? No caso, eles vão derivar de um outro verbo. Na verdade, não é que eles derivem de um outro verbo, eles derivam de um outro tempo verbal, tá? Então, eu tenho um tempo, que a gente chama de tempo primitivo, e esse tempo primitivo vai dar origem a outros três tempos verbais. E olha que coisa louca. A terceira pessoa do plural do pretérito perfeito do indicativo, ela é uma forma primitiva de outras três formas derivadas. O pretérito mais que perfeito do indicativo, que vocês viram comigo, terminação urarará, o futuro do subjuntivo, que vocês viram ali, né? Quando eu cantar, quando tu cantares, quando ele cantar. O pretérito imperfeito subjuntivo que vocês viram comigo, a terminação é SSE, né? Fosse, quisesse, pudesse. Tudo isso aqui parte da terceira pessoa do plural do pretérito perfeito do indicativo. E qual é a parte boa? A parte boa é que a terceira pessoa do plural do pretérito perfeito do indicativo é muito raro a gente errar. Muito raro a gente errar. Por isso que eu mostro essa tabelinha, tá? Porque eu sei que aqueles outros três tempos verbais, eles aparecem bastante também. Então, se a gente lembrar de uma maneira mais prática, daqui a pouco, de flexionar esses verbos, tá? Isso aqui vai ajudá-los. Então, peguem assim, ó, antes de conjugar o verbo na terceira pessoa do plural do pretérito perfeito do indicativo, coloquem a palavrinha ontem. Ontem, porque daí a gente lembra que é passado, tá? E aí, vamos lá, mas é na terceira pessoa do plural. Lembra qual é a terceira pessoa do plural, né? Eles, ou porque não elas, né? Então vai ficar assim, ó, ontem eles, tararã. É isso que eu quero de vocês, tá? Então, olha só. Verbo cantar. Ontem eles cantaram, tá? Verbo haver, né? Ontem eles o quê? Cuidado, né? Ó, porque o cantar é barbada, né? É ontem eles haveram? Não é ontem eles haveram, é ontem eles houveram, né? Houveram. Muito bem. Verbo ter, é ontem eles terão? Não, ontem eles tiveram. Tiveram. Tá? Verbo pôr, é ontem eles poram? Não, ontem eles puseram. Puseram. Verbo ver, ver, né? Ontem eles viram o filme? Não, né? Ontem eles viram o filme. Verbo vir. Ontem eles viram aqui? Não, ontem eles vieram. Vieram aqui. Vocês viram que eu só peguei verbo casca, né? Só peguei verbo casca, tá? E o verbo querer. Ontem eles quereram? Não. Ontem eles quiseram. Muito bem. Então tá, essa é a primeira missão. Conjugar os verbos na terceira pessoa do plural do pretérito perfeito do indicativo, tá, gente? Agora, o que que acontece? Para eu formar o pretérito mais que perfeito indicativo, futuro do subjuntivo, pretérito perfeito do subjuntivo, eu sempre vou cair na primeira pessoa, tá? Eu sempre caio na primeira pessoa do singular, tá? Então eu sempre vou cair no eu. Qual é a lógica para formar? A gente sempre vai cortando alguma coisa. Então, olha só, cantaram, né? Vou cortar o Mzinho, vou cair no pretérito mais que perfeito. Quer ver? Eu cantara. Tá aqui, ó. Eu cantara, tu cantaras, ele cantara, nós cantáramos, vós cantares, eles cantaram. Do verbo haver, como é que fica? Houvera. Eu houvera, tu houveras, ele houvera, nós houvéramos, vós houveres, eles houveram. Tá? Do verbo ter, como é que é o verbo ter no pretérito mais perfeito do indicativo? Ó, corta uma letrinha. Eu tivera. Eu tivera, tu tiveras, ele tivera, etc. Do verbo pôr, eu pusera, tu puseras, ele pusera, etc. Do verbo ver, eu vira. Olha só, gente. Eu vira. Qual filme? Eu vira, sei lá, Halloween H20 antes do Halloween, sei lá, para sempre, né? Sei lá, tá?
Eu vira, né? Do verbo ver, olha só. Do verbo vir no pretérito mais que perfeito. Eu viera. Eu viera aqui antes de fulana. E o verbo querer, eu quisera. Ó, eu quisera. Tá aqui. Eu quisera, tu quiseras, ele quisera, e assim nós vamos. Vocês viram que a gente só cortou o Mzinho, ó. Corta uma letrinha, tu forma o tempo a seguir, caindo na primeira pessoa. Aí o que que acontece? Futuro do subjuntivo, vamos lá. No futuro do subjuntivo, de novo, ó, vou cair mais uma vez na primeira pessoa. O que que eu faço? Eu corto um em relação ao anterior, ó. Eu corto um em relação ao anterior, eu corto dois em relação à forma primitiva. Ó, quarto 2 em relação à forma primitiva. E aí eu formo a primeira pessoa do futuro subjuntivo. Quando eu cantar. Tá aqui, coisa linda. Quando tu cantares, quando ele cantar. Quando eu houver, quando tu houveres, quando ele houver. Quando eu tiver, quando tu tiveres, quando ele tiver. Quando eu puser, quando tu puseres, quando ele puser. Quando eu vir, quando tu vires, quando ele vir. Quando eu vier, quando tu vieres, quando ele vier. Quando eu quiser, quando tu quiseres, quando ele quiser. Tá aqui, gente. Formamos um futuro subjuntivo. Só cortei da forma primitiva, tá? Então, olha que interessante. E aí a gente segue a vida, né? Segue a vida. Aí lá no pretérito imperfeito do subjuntivo, vou de novo cair no eu. Aí eu vou cortar um em relação, tá? Àquela forma anterior. Ou eu corto três em relação, né? Corto três em relação à forma primitiva. Só que daí, olha só que legal, né? Todos aqui conhecem um ditado, né? Que diz assim: um é pouco, dois é bom, três é demais. Tá? Foi daqui que surgiu esse ditado. Mentira, tá? Brincadeira, não sei de onde que surgiu esse ditado, tá? Mas vamos imaginar, foi daqui que surgiu esse ditado. Por quê, gente? Porque daí eu cortei demais, me emocionei. Olha o que que sobrou aqui, ó. Sobrou o cantar, sobrou o houver, sobrou o tiver, sobrou o puser, sobrou o puser, sobrou o vi, sobrou o vier e sobrou o quiser. E aí, como faltou coisa, o que que a gente faz? A gente coloca a terminação SSE. Se eu cantasse, se tu cantasse, se ele cantasse, se eu houvesse, se tu houvesse, se ele houvesse, se eu tivesse, se tu tivesse, se ele tivesse, se eu pusesse, tu pusesse, se ele pusesse, se eu visse, se tu visse, se ele visse, se eu viesse, se tu viesse, se ele viesse, se eu quisesse, tu quisesse, se ele quisesse. Ou seja, tá? Nós temos aqui três formas derivadas de uma mesma forma primitiva. Dani, isso serve para todos os verbos, para todos os verbos, todos os verbos. Tu quer saber como flexionar no pretérito mais que perfeito, futuro subjuntivo e pretérito imperfeito subjuntivo? Primeira coisa, flexiona na terceira do plural do pretérito perfeito indicativo, tá? E aí depois só vai cortando. E olha o mais legal, o mais interessante, tá, gente? Quantos verbos a gente trabalhou aqui nessa tabelinha? Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? Na teoria, 7 verbos, tá? Na teoria. Porque eu diria para vocês, olhem mais uma vez. Vocês diriam, não, Dani, tem 7 verbos ali. Não? Olha mais uma vez. Dani, tem 7. Contei direitinho. Tá, legal. Mas olha só, se ao invés do verbo ah, ter, eu tivesse o deter, é a mesma coisa. Porque o deter provém do ter. Então, a terceira pessoa do plural do deter é detiveram. Eles detiveram. E aí tu já sabe o pretérito mais que perfeito, que é detivera. E tu sabe o futuro do subjuntivo, que é quando eu detiver. E tu sabe o pretérito imperfeito do subjuntivo, que é detivesse. Não existe detesse, tá, pessoal? É detivesse. Bah, ô Dani, então os verbos que provêm do ter, do pôr, do ver, do vir, todos esses eu posso utilizar a mesma regra? Pode e deve. Vamos pegar o intervir. Intervir. Intervir vem do quê? Do vir, não é do ver, é do vir. Então tu vai pegar o vir ali, né? Tá? Então fica o quê, né? Era vieram, né? Então é intervieram, não é interveram, tá, pessoal? É intervieram. Aí, no pretérito mais que perfeito, é interviera. Depois, no futuro subjuntivo, intervier. E depois, interviesse. No pretérito imperfeito subjuntivo. Olha que loucura. Vamos pegar o compor, que vem do por, né?
A terceira do plural era puseram, então é compuseram. Eles compuseram a música. No pretérito mais que perfeito é compusera. João compusera aquele hit antes de latino cantar. Aí lá no futuro do subjuntivo é compuser. Quando o latino compuser a nova música, fará sucesso. Tá? E no pretérito imperfeito subjuntivo é compusesse. Se ele compusesse mais músicas, faria mais sucesso. Ou seja, gente, tudo provém da mesma coisa, que é a terceira pessoa do plural do pretérito perfeito indicativo. Então, a nossa missão qual é? É lembrar que eu pego o verbo, coloco na terceira pessoa do plural do pretérito perfeito, tá? Cantaram, fizeram, comeram, né, pularam e assim vai. E daquilo ali tu pode gerar o pretérito mais que perfeito, futuro do subjuntivo e o pretérito imperfeito do subjuntivo, tá? Então aqui é mais um caminho que vocês podem seguir aí, tá? E são 3 tempos verbais que não caem, eles despencam em prova, né? O pretérito mais que perfeito, o futuro do subjuntivo, o pretérito imperfeito subjuntivo, tá, gente? Então assim, ó, é legal, é interessante, isso aqui serve para qualquer verbo. Só tem que lembrar essa ordem, tá? Tem que ser nessa ordem, tá? Não pode trocar a ordem ali. Lembrar que o verbo primitivo é a terceira do plural no pretérito perfeito, e dele primeiro vem o mais que perfeito, depois futuro do subjuntivo e depois pretérito imperfeito subjuntivo. Se fizer isso aqui, vocês nunca mais erram flexão de qualquer verbo em pretérito mais que perfeito, futuro do subjuntivo e pretérito imperfeito subjuntivo, tá? Isso aqui ajuda e muito, tá? Então tá aqui a tabelinha para vocês, tá? Vou deixar vocês tirarem um printzinho. Depois eu mando ali no grupo também, tá? Leiam isso aqui, gente, umas 2, 3 vezes, decorem essa tabelinha, tá? Decorem, escrevam principalmente, né? Principalmente aquela sequência, né? Terceiro plural, pretérito perfeito, tá? Pretérito mais que perfeito, futuro subjuntivo, pretérito imperfeito subjuntivo, tá? Eu garanto para vocês que daí vocês não erram mais. E lembrando, né, que nas formas derivadas sempre cai na primeira pessoa, né? Aí, claro, né? Eu cantara, tu cantaras, ele cantara, nós cantáramos, vós cantaras. Só que lembrando a primeira, depois de tudo isso que a gente já fez, lembrando a primeira, normalmente as demais já vêm, tá? Já vem à cabeça. Desde quando que isso aqui acontece, pessoal? Desde que a língua portuguesa é língua portuguesa. Aí dá raiva porque eles fizeram com que tu decorasse 500 coisas, né? E tivesse que ler 500 verbos ali no pretérito mais que perfeito, no futuro subjuntivo. Não, era só mostrar que eles são formas derivadas de uma mesma forma primitiva. Mas por que que não mostram? Não sei, tá? Mas